Na primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, nós lemos: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele, disse Deus. E disse também: o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Encontramos aqui no Gênesis o fundamento do matrimônio, do casamento. Temos assim a primeira vocação relatada na Bíblia, é a vocação ao matrimônio. O homem e a mulher formam uma só carne, disse aqui o livro do Gênesis, embora continuem existindo duas pessoas distintas. É o que nós chamamos de unidade conjugal, familiar. Isto veio confirmado no Salmo 127, que nós rezamos em seguida à primeira leitura, quando o salmista nos fez rezar dizendo: a tua esposa é uma videira bem fecunda. Se a gente quisesse atualizar esse texto da Bíblia na linguagem da igualdade de gênero entre homem e mulher, nós poderíamos rezar dizendo: teu esposo é uma videira bem fecunda também. Que seja assim entre os esposos, especialmente entre os esposos cristãos católicos. Mas esta frase que está no livro do Gênesis, que fundamenta o sacramento do matrimônio, não é bom que o homem esteja só, também podemos refletir sobre a nossa identidade de pessoa humana. Nós, homens e mulheres, fomos criados por Deus para viver sempre em comunhão. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. A gente canta em uma das nossas canções. E é verdade, Deus mesmo afirmou isso. Não é bom que o homem esteja só. Nós só nos realizamos plenamente como pessoa humana no encontro com outra pessoa humana. Por isso a importância da família, da amizade, da comunidade, da igreja, da sociedade. Porque esses espaços nos possibilitam conviver, viver com outras. É isso que nos faz ser gente, né? Daí a importância desses espaços onde nós nos reunimos, nos congregamos e estamos juntos. Conta-se que um estudioso, querendo provar essa necessidade das outras pessoas para a sociabilidade humana, colocou uma criança recém-nascida em um espaço onde só tinha animais irracionais, não seres humanos. E aquela criança foi se desenvolvendo fisicamente e foi assimilando tudo aquilo que aqueles animais que ali estavam na convivência dela faziam. Ela andava de 4 pés, como aqueles animais andavam, comia com a boca, como aqueles animais comiam, e assim se provou de que nós, humanos, precisamos de um outro ser humano para poder a gente ser humano. Sem os outros, nós não somos o que somos. Na segunda leitura, carta aos Hebreus, o autor escreve: Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. E aí poderíamos nos perguntar: e nós? Temos vergonha de nos chamar de irmãos?
Neste dia 3 de outubro, celebramos o aniversário de um ano da carta encíclica Fratelli Tutti. Um ano atrás, no dia 3 de outubro, o Papa Francisco assinava essa carta e foi divulgada no dia 4, na festa de São Francisco. A Fratelli Tutti propõe a fraternidade e a amizade social como caminhos para construir um mundo melhor, mais justo e pacífico, contando com o comprometimento de todos, pessoas, instituições, o mundo econômico, organizações internacionais e a sociedade civil. A encíclica Fratelli Tutti, somos todos irmãos, também propõe a ecologia integral como um instrumento de amor e entre todos e para a criação. A Fratelli Tutti, essa carta, portanto, vai responder ao que disse o autor de Hebreus. Jesus não se envergonhava de nos chamar de irmãos. O Evangelho de Marcos, 10. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram. Essa é a afirmativa de Marcos. Os fariseus se aproximam de Jesus para pôr Jesus à prova. Não se aproximavam de Jesus para ouvir Jesus, ou porque tinham decidido seguir Jesus. E nós nos aproximamos de Jesus com que intenção? Poderíamos nos perguntar. Nos aproximamos de Jesus para escutar Jesus, para seguir a Jesus, ou nos aproximamos de Jesus somente quando precisamos dele para que ele nos faça alguma coisa para nós, a nosso favor? A pergunta que os fariseus fizeram para Jesus, vocês ouviram, nós ouvimos, foi sobre o divórcio. A resposta de Jesus é de reafirmar o que nos ensina o livro do Gênesis, que estava na primeira leitura. E Jesus conclui dizendo que Deus uniu, o homem não separe. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, a importância da preparação para o casamento. Eu não estou aqui falando, quando digo a importância da preparação para o casamento, não estou aqui apenas falando do curso de noivos que a igreja pede que os noivos façam antes de celebrar o sacramento do matrimônio. Mas eu falo de uma preparação feita a médio e longo prazo, que é aquela preparação através do namoro e do noivado. O namoro e o noivado são os períodos adequados de preparação para o casamento, o matrimônio. Para que através do namoro e do noivado, o homem e a mulher possam fazer um bom discernimento sobre a sua vocação para o casamento. Os que se sentem chamados ao casamento devem se perguntar antes de casar: será que Deus está me chamando mesmo para esta vida, esta vocação para a vida de família, de marido, de mulher, de esposo, esposa? E também devemos, quem vai fazer essa experiência, quem vai abraçar o casamento como projeto de vida, se perguntar: e é esta outra pessoa que de fato Deus está me chamando para me unir em casamento, constituindo uma vida a dois? Daí a importância do trabalho da pastoral vocacional. A pastoral vocacional não trabalha apenas com jovens que vão para o seminário, ou jovens mulheres que vão para a vida religiosa.
A pastoral vocacional ajuda nós todos a descobrirmos e assumirmos a nossa vocação, também para o casamento. Ai, ai, né? Que bom seria se todo jovem cristão, rapaz ou moça, antes de assumir o casamento, né, pudesse fazer um encontro vocacional, um retiro vocacional, para rezar e pensar neste chamado de Deus. Por isto, o casamento deve ser fundamentado no amor. Sem amor recíproco, não deve haver casamento. Se alguém se casa sem amor, se alguém se casa por outras razões ou por outros interesses, na verdade não houve sacramento do matrimônio. A própria Igreja afirma isso, e para quem prova de que casou sem amor e casou por outras razões e não o amor, ou por algum outro interesse e não por amor, a Igreja pode declarar que, na verdade, aquele matrimônio, mesmo celebrado, foi nulo, não existiu, porque o amor é a matéria, vamos dizer assim, do sacramento do matrimônio. Como tem o pão e o vinho, que são matérias da Eucaristia, é o amor do homem e da mulher que se firma para constituir a base do sacramento do matrimônio. Se alguém diz que casou sem amor, casou porque foi forçado, forçada, porque foi enganado ou enganada, porque queria resolver um problema e aí resolveu casar logo, esse casamento não existiu, porque faltou o mais importante, o amor. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, a importância, né, do trabalho que se faz com a família, para que a família possa educar os filhos nesse caminho que eu estou falando aqui, que a Igreja ensina. Daí também a importância da pastoral familiar, do SCC, das equipes de Nossa Senhora, de todos esses grupos que trabalham com a família. A importância também da catequese, que trabalha com adolescentes, crianças, jovens, né? A gente está pensando na importância e na beleza e na necessidade do amor para dar fundamento à família bem estruturadas. Jesus também fala hoje no Evangelho de se acolher as crianças. E aí nós poderíamos nos perguntar como é que anda o nosso cuidado com as crianças em nossas famílias, em nossa igreja e em nossa sociedade. Uma atenção especial às crianças ameaçadas pelo tráfico de pessoas. Aquelas crianças que são vendidas, raptadas e vendidas para a venda de órgãos, ou para adoções ilegais, ou para a exploração sexual. A Rede Um Grito pela Vida e o projeto ISAR da Caritas tem por objetivo combater esse tipo de crime, que é o tráfico de crianças. E o cuidado com o desenvolvimento, né, da criança como pessoa, o carinho, a proteção, a comida, a casa, a escola, o lazer, a religião. Como é que nós estamos oferecendo às nossas crianças esses valores e direitos tão necessários, né, para a criança se desenvolver bem? E aqui entra mais uma vez o trabalho da pastoral familiar, da pastoral da criança, da catequese, né, que são espaços onde a gente faz com que as famílias tenham condições de cuidar melhor das suas crianças. Carlos já
no seu comentário falou desse mês agora, né, é o mês missionário. Já nos falou do tema desse mês, Jesus é missão. Já nos falou do lema que é tirado dos Atos dos Apóstolos 4:20. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Então nós somos convidados a viver a dimensão missionária do nosso batismo. Todos e todas nós, pelo batismo, nos tornamos missionários e missionárias. Quem de um jeito, quem de outro, mas pelo batismo nós somos já automaticamente missionários e missionárias. Tem aqueles e aquelas que resolvem ser missionários longe, né, de sua terra, em outros países, ou pessoas que vêm de outros países fazer missão aqui entre nós no Brasil. Mas também tem pessoas que deixam no mesmo país a sua região de origem e vão fazer missão em outras regiões do mesmo país. E tem aqueles missionários e missionárias que ficam no seu lugar, não saem nem para fora do país, nem para fora do estado, fica na sua prelazia, diocese, na sua paróquia, na sua comunidade, mas também são missionários. Aí vão sair para visitar as pessoas, vão sair para, né, falar de Deus para alguém, vão sair para revitalizar uma comunidade, vão sair da cidade para ir numa comunidade de estrada, uma comunidade ribeirinha, e aí fortalecer a vida da fé na comunidade. Ações missionárias que nós podemos fazer. Para isso tem uma organização, se chama Conselho Missionário da Prelazia. Seu Carlos aqui é um dos membros desta coordenação do Conselho Missionário da Prelazia. Mas em cada paróquia deve existir o Conselho Missionário Paroquial, a gente chama de Comipa. E a nossa paróquia da Catedral já tem uma equipe pequena ainda, mas já, né, vigorosa, determinada, atuante. Só que nós podemos fortalecer. Então, durante esse mês missionário, mês de outubro, a gente poderia ir se perguntando, né, será que eu não poderia ajudar no trabalho missionário aqui na paróquia da Catedral? E se eu sentir vontade de fazer isso, aí procura Carlos, conversa com ele, procura Padre Cássio, conversa com ele, e aí os passos vão sendo dados. O Papa sempre escreve uma carta para o Dia Mundial das Missões, que é lá no final do mês. Nesta carta que o Papa já escreveu, ele diz algumas coisas que eu queria dizer aqui, duas frases da carta do Papa, para motivar a gente a ler a carta toda, que é pequenininha, uma catequese belíssima que a gente pode ler. Está aí nas redes sociais. Ou quem quiser uma cópia pode procurar a Secretaria da Paróquia e o Padre Cássio providencia, passa para vocês, o seu Carlos aqui também. Ele diz assim: nós cristãos não podemos guardar o Senhor para nós mesmos. A missão evangelizadora da Igreja encontra realização na transformação do mundo e no cuidado da criação. A gente não pode pegar a experiência do encontro com Jesus e esconder debaixo da mesa, como diz aquela história do Evangelho, da luz debaixo da mesa. A luz tem que ficar em cima da mesa. Então o Papa diz que nós precisamos, então, passar para outras pessoas a experiência do encontro com o Senhor que nós fizemos. O que vimos e ouvimos, nós temos é que passar para os outros, né? Diz Atos 4:20. E o Papa diz assim: Jesus precisa de corações capazes de viver a vocação como uma verdadeira história de amor, impulsionados a sair para as periferias do mundo como mensageiros e instrumentos de compaixão. Quando a gente sai para visitar um doente, um idoso,
quando a gente sai para levar o alimento às pessoas de rua, quando a gente sai para visitar uma família que está passando dificuldade, seja na convivência, seja na sustentação, quando a gente sai para levar a Eucaristia a uma pessoa que não pode vir na comunidade, isso também é missão. E nós precisamos fortalecer isso. Então Jesus precisa de corações capazes de viver a vocação como uma verdadeira história de amor. Amemos e nos coloquemos a caminho, como fez Jesus. Viveu seus 3 anos de vida pública sempre em missão, indo e vindo. Sobre São Francisco de Assis, creio que amanhã, então, quem presidir a missa vai falar da vida dele, mas ele inspirou muito o Papa Francisco na outra encíclica chamada Laudato Si, o cuidado com a casa comum. E na Fratelitude o Papa cita São Francisco também, que tinha um coração fraterno, que queria que todos fossem irmãos, inclusive ele chamava de irmãos até mesmo os animais e a natureza, né? Até a morte ele chamava de irmã morte, para dizer desse espírito de fraternidade que estava em São Francisco. Então nós, devotos e devotas de São Francisco, não podemos ir por outro caminho, a não ser o de construir fraternidade.